Fala pessoal, tudo bem? Diogo aqui mais uma vez. Agora vamos falar sobre a parte matemática, né? Formulação matemática daquele dimensionamento de blocos sobre duas estacas, né? O vídeo anterior eu mostrei com o ponto de vista do pessoal que quer utilizar software. Agora vamos falar um pouquinho mais da teoria, né? Então o que eu usei lá no cálculo daquele bloco? Para quem viu o vídeo anterior, usei o método de Blevaux, né? É um método de BL tirante, isso. E ele basicamente consiste em inserir dentro do meu bloco, né? Eu estou aqui com a figurinha, né? Representando aqui o pilar, né? A carga entrando e as duas estacas aqui, certo? Então ele basicamente ele insere uma treliça plana dentro do bloco. Uma parte da treliça vai estar tracionada, que é o tirante tracionado, e quando a gente achar a força, a gente transforma em quantidade de aço, que é o AS, né, que a gente vai botar lá no bloco. E a gente precisa, além de calcular o tirante, a gente precisa validar a inclinação dessa biela para garantir que esse método, para garantir que a gente está usando a formulação na faixa adequada do método, né, que eu vou explicar qual é e o porquê. E a gente também precisa calcular as tensões de compressão nessa biela de concreto aqui comprimida. Então é basicamente isso que a gente precisa garantir para conseguir utilizar esse método com segurança. Tá? Blevaux, na realidade, ensaiou muito esse tipo de bloco, usando uma faixa aqui para essa inclinação de 45 até 55 graus. Né? Então, essa aqui é a faixa de estudo e é onde ele concluiu que esse método funciona de maneira adequada. Né? Se você sair dessa faixa, ou seja, abaixo de 45 graus ou acima, esse método passa a não ser tão fiel, né, ao funcionamento da peça estrutural, e para o lado da esquerda você fica contra a segurança. Você tem um funcionamento que começa a se aproximar de uma viga de transição na realidade. Né? Fica um funcionamento de uma peça fletida, deixa de ser um bloco rígido. Tá? Já se você tiver esse ângulo acima dos 55 graus, na verdade a gente entende que está com material desnecessário, né? Excesso de concreto, excesso de altura de bloco. Né? E além de excesso de concreto, a gente tem a questão de aumentar a quantidade de escavação, às vezes a pessoa está usando forma, né, na obra, então a gente tem alguns custos aí envolvidos, apesar de ter uma diminuição na armação, que até onde eu já fiz essas análises, ela não compensaria o acréscimo de concreto, escavação, forma, né? Então, assim, pelo menos nos casos que eu percebi e debrucei um pouco mais no assunto, quando a gente está muito acima aqui dos 55, normalmente a gente está tendo aí algum desperdício de material. Às vezes a gente tem algum motivo para isso, né? Alguma imposição arquitetônica ou qualquer outra coisa que nos obrigue, mas normalmente eu tento ficar dentro dessa faixa e bem perto dos 45 graus. Tá? Então vamos lá. Passando esse resuminho aqui, vou lá mostrar a formulação matemática que eu utilizei, né? Que eu tenho aqui nos critérios do TQS também. Vou mostrar para vocês onde eu consigo a formulação. Vou lá na internet, TQS Docs, no navegador. Eu venho aqui em concreto armado, fundações, bloco sobre estacas, né? Aí bem aqui a gente vê a formulação que o TQS está usando quando você utiliza o método de Blevaux. Aqui é a figurinha que eu acabei de usar, né? Considerando um bloco rígido, a nossa faixa é de inclinação da biela. Ele até explica um pouquinho aqui, mas se você navegar no site tem vários detalhes a mais também, tá? Eu já estou direto na formulação. Então, aqueles pontos que eu falei, a formulação utilizada são essas daqui.
tensão na biela comprimida junto ao pilar, aí a formulação é essa daqui, gama F, gama N, a normal que chega ali na base do pilar, a área da biela, a inclinação da biela. Essa equação aqui nos dá a tensão de compressão na biela junto à estaca. Então, só voltar aqui a figurinha. Deixa eu tentar tirar outro print aqui para ela ficar mais limpa. Agora deixa eu subir aqui rapidinho. Essa primeira equação aqui, ó. Aqui é a biela comprimida. Então a gente tem que verificar a tensão de compressão nela. Com essa equação de cima, a gente verifica aqui junto ao pilar. Com essa equação de baixo, tens este, a gente verifica a compressão junto à estaca. Por conta das áreas diferentes, né? Então a gente tem tensões diferentes, tá bom? E tem alguns coeficientes que também podem mudar dependendo do método que você usa. Então a verificação da biela se dá por essas duas equações. Aí você tem que achar as tensões solicitantes e verificar o limite dessa biela. Então a tensão limite para a biela é dada por essa equação aqui, tá bom? Então verificadas essas tensões na biela, a gente vem para o cálculo do tirante tracionado, que é o AS que a gente precisa, né? A equação é dada por isso daqui, né? Força que vem no bloco, os coeficientes, o escoamento do aço e as dimensões A e D. O A é, deixa eu ver se aqui tem uma outra, o A é isso daqui, ó. É 1/4 da dimensão do pilar, tá vendo? 1/4 da dimensão do pilar, mais essa distância até chegar no eixo da estaca, beleza? Na realidade é assim, ó. Aqui tem o E, o espaçamento entre eixo. Você pega aqui a metade do E, aqui é o E sobre 2, e tira e subtrai esse 1/4 aqui, ó. Então você subtrai isso daqui, ó. Aí você chega no A, tá bom? Então é o E sobre 2 menos 1/4 da dimensão do pilar, tá? E o D é o D mesmo, aqui é o D útil do bloco, tá bom? Então, essa parte aqui é só para entender as variáveis que a gente está usando aqui no método de Fusco. De Fusco não, desculpa, Blevaux. O Fusco está aqui embaixo, por isso que eu falei. Se quiserem dar uma estudada na parte de Fusco, está aqui também, mas vou falar aqui da parte do Blevaux. O que eu fiz? Fiz uma planilhinha exatamente com aquele exemplo que a gente fez. Foi o bloco 37, né? Que a gente usou. Todas as informações do bloco que eu usei aqui, ó. Bloco sobre 2 estacas, método de Blevaux. Esses prints aqui são do site da TQS também. Aí eu coloquei as informações aqui que eu utilizei lá no software para fazer aquele outro vídeo. 30 MPa, os coeficientes, gama F, gama N, a normal que eu estou usando, ó, 42 e 12. A normal está bem aqui, ó. 42 e 12 e momento 0,01, tá vendo? Então tá tudo aqui, ó, 42, o momento, a dimensão do bloco é a mesma de lá. A dimensão em X, dimensão em Y e a altura do bloco, entre eixo da estaca, 1,20 m, né? 3 diâmetros, para dar esse 1,20 m. O diâmetro da estaca eu estou utilizando 40 centímetros, o pilar é 42 por 26. Tudo isso aqui tá aqui, ó, 42 por 26. É exatamente o mesmo exemplo, tá? Então aí as células aqui em branco eu estou entrando na mão e o resto é tudo conta já feita. Se a gente olhar, é tudo continha, e essas continhas são as equações que eu acabei de mostrar lá no site da TQS, tá? Então a parte de verificação tem aqui a biela, 47 graus, que foi mais ou menos o que a gente achou aqui também, né? 47 e pouco, 47,5, 47,5. Tensão no pilar, 1.100 e pouco, 1.100 e pouquinho. Tensão na estaca, é porque aqui ó, tá quilo por centímetro quadrado e o TQS está tonelada por metro quadrado. Eu já botei aqui também para ficar mais fácil de comparar. Ó.
1194, 1192, tem uma diferencinha que eu vou explicar o porquê já já. 518, 544 na estaca, o limite 2.700, 2.700, então muito próximo, né? A biela está aqui, 47, 47, que eu já falei. Então, o AS que eu encontrei é esse aqui, ó, 8,58 contra 9 do TQS, né? Como o alojamento a gente provavelmente ia pegar o 5 de 16, que dá 10 centímetros quadrados, essa diferença aqui de 0,4 centímetros quadrados é irrelevante, né? Mas tem um motivo, eu vou mostrar já já o porquê. A suspensão, o AS de suspensão 2,85 por face, igualzinho do TQS. Lateral 1,72 por face, TQS deu 1,8. E o porta-estribo, o TQS não está escrito aqui, mas deu 1,29, que é exatamente aqueles 5 ferros de 6 que ele colocou, ó, 4 ferros, 2, então arredonda para 5. Então são 5 barras de 16 que o TQS colocou. Então, esse detalhamento aqui, no fim das contas, apesar da pequena diferença nos números, ia chegar no mesmo alojamento do TQS. Tá? A diferença do TQS é justamente essa daqui. Ó. Eu estou usando para o meu cálculo 42 toneladas. Né? TQS ele utiliza essa força equivalente aqui, ó, 44,30. Um pouquinho mais do que o meu 42. Por que isso? Porque ele vem com a força equivalente, que ele denomina, né, que é a força na estaca. A força que surge na estaca para dar um mesmo efeito de todos os carregamentos no TQS. Normal, os momentos e o efeito das forças axiais no baldrame, que aqui eu não consigo pegar. Que o efeito é baixo, mas existe, né? Então, o TQS utiliza uma carga um pouquinho maior, assim, uma toneladinha maior do que a minha, entendeu? Então, por isso essa diferença aqui no AS. Tanto é que eu botei aqui embaixo uma célulazinha para comparação com os resultados do TQS. Se a gente vir aqui, ó, em vez de pegar o 42, que foi o que eu usei, a normal que eu usei, se você pegar a força equivalente que o TQS usa, 44,3, bota aqui, ó, 44,3, dá exatamente o ácido do TQS. Dá o 9,02, 9,02, entendeu? Então, a diferença é exatamente na força que ele está utilizando para carregar aqui, o carregamento normal aqui do pilar, né? A força, a carga vertical aqui que entra no bloco. Então, essa uma toneladinha deu essa diferença aqui de 0,4 centímetros quadrados. Botei até aqui para vocês os resultados, mas acho que é irrelevante no nosso caso, tá? Então, considero que bateu certinho aqui o que eu fiz no Excel com as informações do TQS. E tudo que está aqui, se vocês quiserem olhar as continhas, tudo que está aqui eu fiz olhando o site do TQS, entendeu? Então a formulação está toda aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem a planilha, eu posso disponibilizar, não tem problema, não é só escrever aí, escreve nos comentários aí que eu quero, que aí a gente envia para vocês. Não tem problema nenhum. Aí vocês podem ficar com ela, modificar, ela vai liberada aí, não tem. Acho que não tem problema. Se vocês quiserem modificar, pode modificar à vontade. Tá bom? Acho que vou bloquear só para vocês não ficarem com medo de. Acho que é melhor enviar bloqueado para vocês ficarem com medo de alguma coisa não funcionar direito. Ela vai redondinha, fechadinha. Mas se vocês quiserem alterar também, vocês podem desbloquear aí depois e modifiquem à vontade, tá bom? Espero que tenham gostado. E se tiver qualquer dúvida, é só falar que eu vou tentar ajudar em outros vídeos, tá bom? Abraço.